Vamos começar então esta aula 10. E eu diria, ela talvez seja uma das aulas mais importantes, por tratar de um tema central da computação gráfica, que é o cálculo da iluminação. Afinal de contas, nós vemos as coisas porque elas estão iluminadas. Nós vemos o nosso mundo devido à luz que chega na nossa retina. A interação da luz com a superfície dos objetos gera uma cor para os objetos. E a incidência desses raios de luz sobre um objeto e o reflexo desses raios de luz que vem para os nossos olhos é o que faz com que nós vejamos as coisas. Da mesma forma, a computação gráfica. Nós vamos ver os nossos modelos geométricos, nós vamos ver uma esfera, ver um polígono. Um polígono é puramente uma definição abstrata, matemática, de uma forma geométrica. Ele vai passar a se materializar, ele vai entrar no nosso mundo de computação gráfica, porque nós vamos aplicar uma iluminação sobre esse polígono. E nós vamos pintar esse polígono com alguma cor que vai fazer com que ele seja materializado no nosso mundo. Então, para nós, em computação gráfica, entendermos assim, começarmos a discutir o conceito de iluminação, nós, de certa forma, primeiro olhamos o que acontece no mundo real. E o que é exatamente o processo de iluminação no mundo físico? O processo de iluminação no mundo físico é um processo muito complicado e que até certo ponto nós não conhecemos até hoje todos os detalhes que acontecem na iluminação. Imagine que a própria luz, nós não sabemos exatamente o que ela é. Algumas pessoas, alguma parte da física estuda a luz como sendo uma onda, outras partes da física estudam a luz como sendo partícula, e alguns modelos de física se dão muito bem com a luz na forma de partícula e não funcionam se a luz com a abordagem de onda, e alguns modelos de física não funcionam se nós abordarmos a luz como partícula, e assim por diante. A luz é uma coisa extremamente complicada no nosso mundo real. Aliás, nós nem temos como ver o que acontece na interação de uma superfície com um fóton. Isso é basicamente impossível, porque nós só vemos os fótons que vêm para os nossos olhos, e os fótons que vão para outros lugares não estão propriamente sendo registrados, portanto são impossíveis de serem vistos. Então, a física hoje possui vários modelos para tentar explicar o que exatamente acontece na iluminação real. Mas vejam que são modelos, são abordagens, são formas de tentar explicar algo que a gente não sabe direito o que está acontecendo. Formas equações, abordagens físicas que, funcionam mais ou menos, explicam mais ou menos, a gente consegue simular mais ou menos o que está acontecendo, mas não com toda a precisão. Então isso, em computação gráfica, nos traz um desafio, porque se nós não conhecemos o que exatamente está acontecendo no mundo real, como é que nós vamos trazer isso para dentro do computador? Como é que nós vamos imitar esse processo de iluminação no mundo exterior, no mundo digital, no mundo virtual? Mas nós vamos então criar, em computação gráfica, o que nós vamos chamar de modelos de iluminação. Em última instância, equações matemáticas que vão simular o processo de pintar com cores adequadas as superfícies dos objetos, os polígonos que nós estamos tratando na nossa aplicação. E esses modelos, como o próprio conceito de modelo diz, não são modelos precisos, não são modelos, vamos dizer assim, completos, porque simplesmente não se conhece com precisão a equação de iluminação real da física. Portanto, são aproximações, são formas de simular uma iluminação. São equações que, mais ou menos, se a gente não desobedecer uma série de coisas, ele mais ou menos vai se comportar, vai nos dar resultados semelhantes ao que a gente observa no nosso mundo físico. É importante nós destacarmos que em computação praticamente tudo vira equação, já que o computador é uma máquina de tratar
equações, uma máquina de calcular praticamente, se nós não transformamos nossos dados todos, nossas operações todas em cálculos matemáticos, o computador não sabe o que fazer. Pensar para ele é simplesmente resolver equações. Portanto, nós temos que escrever uma equação, escrever uma expressão matemática que diga, que retorne para nós como é a cor de um ponto de uma superfície. E é isso que nós vamos fazer ao estar estudando os modelos de iluminação. Bom, em que momento da nossa aplicação gráfica nós vamos calcular a iluminação, calcular a cor de uma superfície? E veja que quando falamos em calcular a cor de uma superfície, significa em levar em conta, nós temos que descobrir como é a cor daquele ponto, tendo em conta as luzes que estão no cenário, objetos que refletem, outros objetos que podem estar obstruindo a luz para que chegue naquele ponto, etc. Então, em última instância, calcular a iluminação significa descobrir para cada ponto de uma superfície geométrica qual é a cor que nós temos que pintar para aquele pixel correspondente. Bom, em que momento da nossa aplicação nós vamos calcular a iluminação? Como foi visto nas aulas 8 e 9, foi apresentado o pipeline gráfico padrão. O pipeline gráfico padrão, ele é dividido em 3 estágios: o estágio de aplicação, o estágio de geometria e o estágio de rasterização. O estágio de aplicação, normalmente, é um estágio que não é propriamente o de rendering, não é o de visualização propriamente dito. O estágio de aplicação é o estágio onde nós entramos os dados, nós processamos aqueles dados, nós calculamos as físicas para os nossos objetos dinâmicos, nós posicionamos os nossos objetos onde eles devem ficar, onde eles devem estar. Nós vamos aplicar as técnicas de inteligência artificial, nós vamos aplicar algumas técnicas de cooling para recortar polígonos, como foi visto nas aulas anteriores. Depois disso, depois que nós posicionamos todos os nossos objetos no lugar, no espaço onde eles devem estar fisicamente, um determinado cubo eu empurrei, então no meu estágio de aplicação, eu deixei ele já naquele lugar onde foi o resultado de tê-lo empurrado. Eu me movi, então eu como personagem já estou naquela posição geométrica que corresponde àquela entrada que me mandou mover até lá. E assim por diante. Bom, uma vez que eu posicionei todas as peças do meu cenário nas posições que elas devem estar, então aí nós vamos começar a nossa etapa de rendering, ou seja, nós vamos tirar a foto daquela situação do cenário. E tirar a foto, basicamente, é transformar aquele modelo geométrico, aquela modelagem geométrica toda, aquele bando de polígonos todo, numa imagem formada por pixels. Bom, o estágio de geometria, como foi apresentado na aula de transformações geométricas, basicamente vai manipular esses objetos geométricos, vai fazer a transformação da posição, vai fazer a projeção do 3D, que é o universo onde os vértices se encontram, para o 2D, que é o universo da projeção, a tela, a câmera, que nós estamos usando, e vai jogar fora os polígonos que não aparecem na tela. Depois disso, nós vamos ter uma série de polígonos colocados na nossa tela e nós vamos precisar preencher esses polígonos, pintar. Esse preenchimento dos polígonos nós chamamos de rasterização, como será visto nas últimas aulas aí do estágio do pipeline gráfico. Bom, no estágio de geometria, ou seja, nesse segundo estágio, quando nós começamos a nos preocupar com a iluminação, quando nós começamos a nos preocupar em ter que pintar e descobrir cores para nosso modelo geométrico. Recapitulando o estágio de geometria, o estágio de geometria, primeiro, consiste em fazer uma transformação de modelo, ou seja, nós vamos mover os vértices para a posição onde eles devem ficar. Depois nós vamos calcular a iluminação por vértice, como nós vamos ver mais adiante. Depois nós vamos pegar esses vértices e projetá-los na tela. E esses vértices inicialmente estavam descritos por 3 coordenadas em 3 dimensões. Ao projetar na tela, nós vamos convertê-lo para o mundo de 2 dimensões. Nós vamos, portanto, fazer uma conversão de dimensões.
coisa que é relativamente fácil e rápida de ser feito no estágio de transformação. O clipping vai jogar fora pedaços de polígonos que ficaram do lado de fora da câmera, e o mapeamento em tela, que significa que nós vamos simplesmente colocar aqueles polígonos já projetados na tela da câmera que nós estamos fazendo. Bem, a iluminação, vamos então discutir e falar um pouquinho sobre o modelo de iluminação e os componentes que descrevem um modelo de iluminação. A iluminação, tipicamente, ela é dividida em 3 componentes distintos. Nós temos o primeiro componente, ao qual nós chamamos de iluminação ambiente. O componente da iluminação ambiente é a luz que incide sobre um determinado objeto, mas é uma luz que não vem diretamente de uma fonte de luz. E como o próprio nome diz, vem do ambiente. Como assim? O meu ambiente emite luz? Não, o meu ambiente não emite luz, mas ele reflete luz. Se eu tenho uma fonte de luz e uma parede e um objeto que está do lado da parede, esse objeto que está do lado da parede está sendo iluminado pela fonte de luz, verdade. Mas também está sendo iluminado por uma luz que bate na parede e que a parede reflete ao ambiente novamente e vai parar naquele objeto que está do lado da parede. Essa luz que incidiu sobre o objeto indiretamente, ou seja, que bateu primeiro na parede para depois ir para o meu objeto, é o que nós chamamos da componente ambiente da minha luz. É uma luz que não veio diretamente de uma fonte, mas é uma luz que surgiu devido à interação dos raios de luz com as superfícies do ambiente ao qual ela está chegando. Se eu tenho uma parede vermelha e eu tenho um objeto branco colocado do lado dessa parede vermelha, nós vamos poder perceber que o lado do objeto branco que está encostado, que está próximo da parede vermelha, ele também vai ser vermelho. Não porque a cor do objeto seja vermelha, mas porque minha parede refletiu raios de luz avermelhados para o cenário, e aqueles raios de luz avermelhados estão chegando naquele objeto branco, e aquele objeto está ficando ligeiramente avermelhado. Para vermos como, na verdade, a iluminação ambiente contribui para a cor final de um determinado ponto da minha superfície. O problema da iluminação ambiente é que é uma iluminação difícil de ser calculada. Muito difícil de ser calculada, porque nós não sabemos muito bem de onde estão vindo os raios de luz. Eles estão vindo de todas as direções. Enquanto que de uma fonte de luz, se eu tenho uma lâmpada, eu sei exatamente de onde está vindo aquele raio de luz. Da iluminação ambiente eu não sei, ele pode estar, uma mesma lâmpada pode ter enviado os raios de luz para todas as direções, e várias paredes diferentes, várias superfícies da parede mandaram para o mesmo objeto o reflexo da luz vindas de várias direções diferentes. Então eu não conheço muito bem como são os raios de luz da iluminação ambiente. Isso nos traz uma dificuldade muito grande. Vejam aqui nesse exemplo, nessa transparência, como nós temos uma esfera que tem uma luz ambiente branca e do lado direito uma luz ambiente azulada. A luz principal que está nesses dois exemplos é uma luz branca, é uma lâmpada branca. Entretanto, no lado direito nós temos uma iluminação ambiente azul. Isso pode acontecer, por exemplo, porque as paredes onde essa esfera está são paredes azuis. Então, a iluminação ambiente que está chegando naquele objeto é uma iluminação azul. Então, vejam como, mesmo nos dois casos, tendo a mesma luz branca, nós temos uma coloração diferente para a superfície desse mesmo objeto. Bom, o problema da luz ambiente, como falamos, é saber de onde vem essa luz e quanto está incidindo de luz, quanto está chegando de luz ambiente para uma determinada superfície. Para nós podermos calcular com precisão a iluminação ambiente, nós vamos ter que usar um algoritmo, que nós não vamos entrar em detalhes aqui nesse curso, chamado de iluminação por radiosidade. A iluminação por radiosidade basicamente consiste no seguinte: nós vamos discretizar
nosso espaço, nosso cenário, em vários polígonos, como vocês podem ver nos exemplos que estão aí nessas imagens. Nós vamos, para cada um daqueles polígonos, calcular quanto de luz está chegando naquele polígono, para depois, através das características daquela superfície, se é uma superfície que reflete muito ou que absorve muito, e assim por diante, descobrir o quanto de luz aquele pedacinho de superfície devolve ao ambiente e quanto de luz ela absorve para si. Nós vamos fazer isso para poder descobrir para cada pedacinho do meu cenário quanto que ele está jogando para o ambiente de luz. Depois que nós fizemos essa discretização do nosso cenário em pequenos quadradinhos, nós vamos então, para cada ponto, para cada superfície que nós estamos calculando a cor, nós vamos tentar descobrir quanto que cada um desses quadradinhos está enviando de iluminação refletida dele para aquele ponto da superfície que eu quero saber como é a iluminação dele. O problema do algoritmo de radiosidade é que se eu tiver para cada ponto da minha superfície, para cada pixel que eu estou renderizando, vou ter que descobrir, vou ter que calcular quanto cada um daqueles quadradinhos de todo o meu cenário está mandando de energia, de luz, para aquele ponto que eu estou calculando a luz, a iluminação, eu vou demorar uma eternidade muito grande, é muito pesado esse algoritmo de radiosidade. Portanto, ele não é um algoritmo viável quando nós estamos fazendo computação gráfica em tempo real. Ele somente é um algoritmo viável quando nós temos computação gráfica que não é tempo real. Que eu posso gastar 1 hora para gerar um frame, e mais 2 horas para gerar o próximo, mais 1 hora para gerar o terceiro, e assim por diante, como costumam acontecer nos filmes, onde eu gero várias imagens, demoro muito tempo para gerar uma imagem, mas depois eu armazeno aquela imagem e depois eu só mostro aquela imagem já calculada. Agora, em tempo real, como por exemplo numa simulação, numa realidade virtual ou num game, eu não tenho como gastar 1 hora para gerar um frame, não posso, imagina. Então é muito difícil nós estarmos usando radiosidade para tempo real. Bom, quando nós usamos radiosidade, nós vamos poder usar aí alguns pacotes especiais para poder tratar esse tipo de iluminação. Vejam aqui, no caso do Cinema 4D, que é um grande software de computação gráfica, ele tem um pacote, como vocês podem ver aí na parte de baixo da janela, que calcula a intensidade dos fótons que estão incidindo em cada um dos polígonos da superfície, da parede, etc, etc. A intensidade do fóton vai ser regulada através da energia de luz que está sendo emitida, etc. E isso aí vai permitir que nós tenhamos aí um cenário com um alto realismo de iluminação, como vocês podem ver nessa imagem. Entretanto, nós não podemos, em tempo real, gastar tanto tempo assim, portanto, nós temos que abrir mão da radiosidade para a computação gráfica em tempo real. E como em OpenGL nós estamos fazendo computação gráfica tempo real, para ser tratado na placa gráfica interativamente, nós vamos ter que deixar de lado os algoritmos de radiosidade, infelizmente. E vamos ter que inventar um método fake, um método rápido, simples, mas que de alguma maneira, assim, talvez bastante mais tosca, me simule essa iluminação que vem do meu ambiente em si. Bem, então surgiu aí um modelo mais simples possível e que hoje é amplamente usado aí nas aplicações gráficas, que é o modelo que consiste em nós vamos colocar a iluminação para um determinado ponto de uma superfície. A iluminação ambiente dela vai ser simplesmente uma constante. Então, se eu tenho uma luz, se eu tenho uma iluminação ambiente vermelha, então eu vou multiplicar o material cada ponto da superfície do meu objeto por um vermelho constante. Então eu vou pegar o material, por exemplo, desse bule que vocês estão vendo, cada ponto da superfície dele, que pode ser branco, por exemplo, esse meu bule, eu vou pegar aquele branco e multiplicar pelo vermelho, que é um vermelho da iluminação ambiente, que vem do meu ambiente. Veja que isso é muito tosco, é uma aproximação tosca,
porque a contribuição de vermelho, se todas as paredes do meu cenário são vermelhas, a contribuição do vermelho não é homogênea em toda a minha superfície do meu bule. Vai depender, se por exemplo eu tenho um chão vermelho, a contribuição de luz vermelha vai ser muito mais intensa nas partes de baixo, onde o bule está apoiado, vai ser muito mais intenso o vermelho que está vindo do chão do que a parte de cima, por exemplo. Entretanto, esse modelo de iluminação, ou seja, pegarmos um ponto da superfície do meu objeto, a cor dele, que vamos chamar de matéria, e multiplicar por uma iluminação ambiente, isso basicamente vai simular de uma maneira bastante elementar, bastante tosca, essa chegada de luzes derivadas do meio ambiente. Uma característica importante, que pode ser inclusive vista nessa figura, vejam que esse bule ele está sendo iluminado única e exclusivamente por uma luz ambiente. Volto a repetir, não é a luz ambiente calculada pela radiosidade, que nós vimos anteriormente, que faz um cálculo preciso, mas é um ambiente bem simplificado. Esse bule está unicamente sendo iluminado por uma luz ambiente. Pode-se perceber com essa imagem que não há uma posição da luz. Vocês vejam que não há um sombreamento, a iluminação é constante, é igual em toda a superfície do meu objeto. Isso é tão tosco, vamos dizer assim, que de certa forma até fez com que o meu objeto perdesse suas características tridimensionais. Nós vamos poder ver um objeto com características tridimensionais numa imagem gerada por computação gráfica, especialmente em função da iluminação. Nós vamos poder ter noção da profundidade, de onde a luz está colocada, tem um sombreamento, tal, etc. Vai ajudar, vão fazer com que aquela imagem pareça tridimensional. Somente a iluminação ambiente vai fazer com que os nossos objetos percam essa tridimensionalidade. Obviamente, nós não vamos simplesmente aplicar a luz ambiente, porque tudo ficaria desse jeito que vocês estão vendo. Mas a iluminação ambiente vai ser uma parte, uma componente da minha luz, da minha iluminação. Outra componente da minha iluminação vai ser o que nós vamos chamar da iluminação difusa. A iluminação difusa é a iluminação num determinado ponto, numa superfície de um objeto, que vem já diretamente de uma fonte de luz. Não mais para nós entendermos como funciona a iluminação difusa, precisamos introduzir um conceito muito importante em computação gráfica, que é a normal de uma superfície. Vejam que nós temos aí um elipsoide, uma superfície qualquer, aí parece 2D, mas imagine que seja uma secção de uma esfera, de um objeto, uma esfera achatada aí 3D. E temos esse ponto marcado, esse ponto preto marcado, que é o ponto que eu quero calcular. Como é a cor desse ponto, já com iluminação aplicada nele. Vejam que, a princípio, a cor desse objeto é azul. Mas, quando eu for pintar essa parte, esse pixel da minha imagem, eu não posso pintar de azul, porque se eu pintar de azul, eu não estou levando em conta a iluminação que está incidindo naquele ponto da superfície. Pode ser que a luz esteja muito longe, a luz simplesmente não haja luz. Então, mesmo o objeto sendo azul, esse ponto aí vai ser preto, porque não tem luz. Então, eu tenho que, não posso simplesmente pegar esse ponto e pintá-lo de azul na minha tela. Depois que eu descobrir que ele é azul, que o material dele é azul, eu vou ter que, então, calcular a iluminação para ele. Bom, então, para poder calcular a iluminação difusa, componente difuso de luz desse objeto, nós vamos ter que, para esse ponto que nós estamos interessados em calcular a iluminação, ter que criar o que nós vamos chamar da normal dele. A normal vai ser um vetor perpendicular à superfície, ou seja, um vetor que forma 90 graus com a superfície daquele ponto. Um vetor que, se nós imaginarmos uma mesa, esse vetor, um ponto da superfície de cima da mesa vai ser um vetor apontando para cima da mesa. No caso de uma esfera, nós vamos ter normais apontando para todas as direções, uma normal para cada ponto da esfera. Cada ponto só vai poder ter uma normal,
exclusivamente um vetor normal. Então veja que para esse ponto que nós estamos querendo descobrir qual é a iluminação dele, nós temos aí essa normal apontada para cima. Bom, o componente difuso basicamente funciona da seguinte forma. Nós temos o nosso objeto, o nosso ponto da superfície com a sua respectiva normal sendo mostrada aí na tela. E nós também temos aí um outro componente muito importante, quando nós estamos falando de iluminação difusa, que é a fonte de luz. Vocês podem ver aí uma estrelinha amarela. Basicamente, essa é uma fonte de luz, que foi colocada na nossa modelagem geométrica tridimensional. Bem, pode-se notar que, além do vetor normal, para um ponto que nós estamos interessados em descobrir qual é a iluminação, qual é a cor final desse ponto, levando em conta a iluminação, nós podemos aí criar mais um novo vetor, que vamos chamar do vetor L, vetor luz. Esse vetor luz é um vetor que vai da luz para o ponto. E percebam que o vetor luz com o vetor normal, os dois formam um ângulo θ. Vejam, se o ângulo θ for 0 graus, isso significa que a minha fonte de luz está exatamente em cima daquele ponto. E o vetor L coincide com o vetor normal. É de se supor que nessa situação a iluminação nesse ponto seja máxima. Na medida que eu vou afastando minha luz, esse ângulo vai aumentando e vai se aproximando de 90 graus. Na medida que esse ângulo θ vai aumentando, a intensidade de luz nesse ponto vai diminuindo. Vai diminuindo, 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 diminuindo. E quando esse ângulo θ for maior do que 90 graus, podemos imaginar que não chega mais raios de luz naquele ponto que nós estamos querendo saber qual é a cor. Portanto, depois de 90 graus, nós não temos mais luz sendo aplicada para esse ponto. Ora, 0 graus, intensidade máxima de luz. 90 graus, intensidade mínima de luz. Cosseno de 0 graus é 1. Cosseno de 90 graus é 0. Portanto, nós podemos dizer que o cosseno do ângulo θ, ou seja, o cosseno do ângulo formado da normal com a luz, é diretamente proporcional à iluminação do ponto que nós estamos querendo descobrir. Veja que se o cosseno for 1, significa que o θ foi um ângulo 0. O cosseno de 0 é 1, portanto, nós vamos ter o máximo de iluminação possível. Se o θ for 90 graus, nós tivemos cosseno de 90, 0, e 0 vai ser o mínimo de luz possível, ou seja, nenhuma luz incidindo naquele ponto P. Portanto, nós podemos dizer que o cosseno de θ é diretamente proporcional à intensidade de luz. E também podemos dizer que θ, que o ângulo formado entre a normal e o vetor da luz, é inversamente proporcional à intensidade de iluminação no ponto em questão. Ora, se o meu vetor normal for normalizado, ou seja, ele tiver norma 1, e se não tiver, eu posso fazer ele ficar com norma 1 sem perder a direção do meu vetor, sem problema nenhum, isso é uma operação muito rápida de se fazer. E se o meu vetor luz também tiver norma 1, ora, o produto escalar dos dois resulta no cosseno de θ. Portanto, através de um produto escalar da normal com o vetor luz, eu sei qual é o cosseno do ângulo θ, sem nem sequer saber qual é o θ. E isso é muito interessante, porque um produto escalar é algo muito rápido de se fazer, eficiente de se fazer. Minha própria placa gráfica sabe fazer isso através de hardware. Então, com um produto escalar, eu consigo descobrir qual é a intensidade de luz para aquele ponto, sabendo, obviamente, qual é a normal e qual é o vetor luz. Portanto, quando nós fizermos
quando nós fizermos esse produto escalar do ângulo θ, da normal com o vetor luz, e multiplicarmos esse resultado, ou seja, o cosseno de θ, pela cor do material, nós vamos ter uma iluminação como essa que vocês estão vendo para esse bule. Para esse bule, nós só estamos agora aplicando a iluminação difusa. Então, vejam que a cor de cada um dos pontos da superfície desse bule é calculada, é igual a K, e K é a cor do objeto, constante, que é uma constante, vezes o produto escalar da normal com o vetor de iluminação. Então, se o meu objeto, por exemplo, for vermelho, o K for um valor vermelho, mas eu não tenho luz nenhuma, ou seja, ou minha luz o meu vetor luz forma 90 graus com a normal da superfície, não adianta, o produto escalar da luz com a normal vai dar zero. Então, mesmo o meu objeto, meu K, sendo um valor qualquer de vermelho, vai dar 0 vezes o K, que vai dar zero, e zero é preto. Então, independente da cor do meu objeto, ele vai ser preto. Se o produto escalar da normal com a luz for igual a 1, ou seja, eu tenho minha luz incidindo diretamente sobre aquele ponto da superfície, então vai dar 1 vezes a cor do material. Então, a iluminação máxima, o que se espera é que seja exatamente a cor exatamente pura daquele material. Então, a iluminação difusa é justamente essa componente de luz. A componente que vem da minha fonte de luz diretamente sobre um ponto P, e eu preciso saber qual é unicamente qual é o ângulo formado desse raio de luz com a normal daquele ponto da superfície. E com isso eu calculo o meu vetor normal. A minha componente difusa de luz. Bem, apenas a iluminação difusa ainda nos deixa um pouco a desejar em relação à iluminação. Isso acontece pelo fato de que alguns objetos eles têm propriedades reflexivas. Eles não retêm toda a cor para si. Eles devolvem parte da cor, parte da luz que está chegando. E eu colocar uma luz em um determinado lugar, eu vou ver uma mancha branca, que é basicamente a luz que está chegando sobre aquele ponto daquela bola de Natal e vindo para o meu olho praticamente como se fosse um espelho. Essa componente de iluminação nós vamos chamar de componente de iluminação especular. A componente de iluminação especular são os raios de luz que incidem e que vêm diretamente e que vão parar no nosso olho, devido ao reflexo do objeto em relação àquela fonte de luz. Essa iluminação especular ela é muito importante na cor final, principalmente de objetos com características metálicas ou objetos muito polidos, onde existe uma refletividade muito alta. E essa componente difusa esse componente especular não vai ser possível, nós não vamos obtê-lo através daquela equação difusa que nós vimos anteriormente. Nós vamos precisar de uma outra conta para poder descobrir quanto de luz está chegando num observador. Tá? Então, novamente, para um determinado ponto P, queremos agora saber qual é a cor de componente especular que aquele ponto da superfície possui. Para isso, nós vamos também criar um modelo que nem sempre, nem em todas as superfícies funciona bem, mas na maioria dos casos ele se comporta razoavelmente bem e a maioria dos softwares de computação gráfica calculam especular dessa forma. Basicamente, nós vamos, para poder criar um modelo de especular, nós vamos fazer o seguinte. Nós também vamos criar a normal, calcular a normal daquele ponto. Nós vamos também ter o vetor luz para aquele ponto. E nós vamos calcular um raio que nós vamos chamar de reflexo. O reflexo de um raio, ele é simplesmente um raio de luz que sai com o mesmo ângulo de entrada que ele chegou na superfície.
Então vocês podem ver que esse raio aí de reflexo possui em relação ao normal o mesmo ângulo só que o vetor luz possui em relação ao normal, só que espelhado, só que está sendo enviado de forma espelhada, está sendo refletida na outra direção. Bem, então nós vamos ter também, para poder calcular o componente especular de um ponto P, nós também vamos precisar da posição do meu observador. E vocês estão vendo aí o observador e vamos calcular um vetor, que vamos chamar vetor O, que é o vetor que vai do observador até o ponto P, que nós queremos descobrir qual a intensidade de luz especular dele. Nós vamos descobrir que aí existe um ângulo sendo formado entre o vetor reflexo e o vetor observador. Percebam que se esse ângulo beta for zero, significa que o meu observador está posicionado exatamente onde os raios de luz estão sendo refletidos. E, portanto, o reflexo que ele vai enxergar vai ser máximo. Ele praticamente vai ver toda a luz sendo refletida para o olho dele. Portanto, o ponto P vai ter que ter uma intensidade de luz muito alta, que é uma intensidade de luz que até vem diretamente da fonte e está sendo retransmitida pelo material da superfície do objeto para o olho do meu observador. Na medida que o ângulo beta vai aumentando, significa que o meu observador foi se afastando dessa área de reflexo que foi calculada. E, portanto, a intensidade de luz refletida que ele vai ver nesse ponto P vai ser cada vez menor. Se esse ângulo beta for muito grande, então praticamente nós não vamos ver luz refletida, nós somente vamos ver a cor da superfície real daquele objeto mesmo. Bom, o especular, ele também pode variar de acordo com a característica do material. Se nós temos um material pouco polido, nós vamos ver que ele vai ter uma especularidade muito espalhada, como esse primeiro bule que vocês estão vendo. Se nós temos um material mais ou menos polido, nós vamos ver esse especular um pouquinho mais concentrado. E se nós temos um objeto bem polido, nós vamos ver essa região especular muito bem concentrada num ponto, como vocês podem ver nessa imagem que vocês estão na imagem da direita. Bom, então qual é a cor de um ponto P para o componente especular? A cor de um ponto P para o componente especular vai ser justamente a cor do material da superfície vezes o cosseno de beta. E o cosseno de beta pode ser o produto escalar entre o vetor do observador e o vetor de reflexo. Entretanto, nós vamos elevar esse cosseno de beta a um expoente para tentar reduzir essa área de especularidade. Na medida que esse n vai aumentando, esse cosseno de beta vai se tornando próximo de 1 só quando o cosseno de beta for 1, ou seja, só quando o ângulo formado entre o observador e o reflexo for próximo de 0. Se esse ângulo for aumentando, rapidamente esse coeficiente especular vai para 0, o que faz com que o meu objeto se torne muito mais especular, ou seja, muito mais reflexivo do que algum que tenha um n baixo, um n próximo de 1. Ok, então nós falamos que nosso modelo de iluminação é composto por 3 componentes: ambiente, difuso e especular. Ora, mas qual é, afinal de contas, a cor da minha superfície? A cor de um determinado ponto da superfície, portanto, vai ser nada mais do que a soma desses 3 componentes. A soma da iluminação ambiente, mais a iluminação difusa, mais a iluminação especular para aquele ponto P. É assim, então, que nós vamos calcular a luz, a iluminação, para um ponto de uma superfície. E, como vocês viram aí, nós vamos manter essa característica de que, na medida que nós vamos
o difuso predomina em relação a todos os outros. Na medida que o meu ângulo θ for tendendo a zero, a iluminação vai ser maior e a especularidade também vai ser maior na medida que o meu ângulo beta for tendendo a zero, dependendo da posição do observador. Este modelo de iluminação, onde nós somamos esses três componentes, para cada ponto da superfície, nós vamos ter a soma desses três componentes, nós vamos chamar de modelo Phong. É um modelo mais convencional, mais padrão na computação gráfica. Então, um padrão que qualquer pacote de computação gráfica, por default, por padrão, vai usar o modelo de iluminação Phong no momento de calcular a luz. Bom, agora, se nós formos calcular a iluminação por uma determinada malha geométrica, se para cada pixel nós formos calcular, fazer toda essa equação Phong, uma imagem pode demorar muito tempo para ser processada. Para cada pixel eu tenho que aplicar aquela equação toda. Para cada pixel, calcula a componente difusa, calcula a componente especular, soma todos com a componente ambiente, blá blá blá. Depois para o próximo pixel, outra vez, tudo de novo. Então pode ser que se torne um pouquinho demorado a minha iluminação, especialmente se eu estiver falando de tempo real, pode ser que demore demais esse cálculo de iluminação. Então, algumas alternativas para acelerar esse cálculo de iluminação consiste no seguinte. Primeiro, ao invés de nós fazermos para cada ponto da superfície, para cada pixel da superfície, nós calcularmos uma equação Phong, nós podemos calcular uma equação Phong para o centro de cada polígono. E depois nós pintamos aquele polígono inteiro com aquela mesma cor, com aquela mesma iluminação encontrada. Dessa forma, nós, ao invés de termos que fazer para cada pixel da minha tela aplicar uma equação Phong, eu vou ter que fazer isso simplesmente para cada polígono. E se eu tenho uma malha composta por poucos polígonos, talvez isso se torne bastante barato. O problema, como vocês podem reparar nessa imagem dessa face, é que calculando a iluminação Phong per polygon, que a gente costuma chamar, por polígono, vocês vão notar essa discretização dos polígonos. Cada polígono tem uma cor diferente. Há um salto brusco entre um polígono e outro, porque cada polígono é pintado com uma cor só, sólida. Portanto, vocês percebem que há uma transição brusca de um polígono para outro. Então, apesar desse método ser o mais barato de computação, por outro lado é o mais pobre, o que vai nos dar maior deficiência visual. Uma alternativa um pouco mais barata do que calcular para cada ponto da superfície uma equação Phong, mas, por outro lado, um pouquinho mais preciso do que fazer para cada polígono, consiste em nós aplicarmos uma equação Phong para cada vértice da minha malha. Então, para cada vértice que compõe a minha malha, eu calculo eu vou descobrir qual é a cor daquele vértice, levando em conta o material daquele objeto e também a iluminação do meu cenário. E aí, quando eu mandar para o meu OpenGL a cor de cada um dos 3 ou dos 4 vértices que compõem aquele triângulo, aquele polígono, eu já vou mandar aqueles 3 vértices iluminados. Então a gente vai calcular o que nós chamamos de per vertex illumination, iluminação por vértice. Eu calculo a luz de cada vértice e mando para a minha placa gráfica a cor de cada um dos vértices, já com a iluminação aplicada. A minha placa gráfica vai fazer o que então? Quando receber aquele triângulo composto por 3 vértices, ou aquele polígono composto por 4 vértices, cada vértice já iluminado, ele vai interpolar. Na hora de plotar aquele polígono na tela, ele vai rasterizar, ele vai interpolar aqueles vértices todos, fazendo uma interpolação linear entre as cores estipuladas pela iluminação. Então nós vamos quebrar esse defeito que existia na iluminação por polígono, de você ter polígonos com transição brusca de uma cor para outra. Vocês percebem então que há uma transição muito mais suave da cor.
Este método de iluminação também normalmente se chama de iluminação Gouraud, como vai ser vista mais adiante. A iluminação por vértice pode ser vista nessa sequência. Vejam que para cada um dos vértices eu calculei a cor, levando em conta o material da superfície e também a luz que está incidindo sobre essa superfície. E eu cheguei nesses 3 vértices já coloridos que vocês estão vendo, e quando eu mandar para a placa gráfica, eu estou mandando esses 3 vértices e a placa gráfica vai fazer isso, vai interpolar. Na hora de desenhar esse polígono na tela, ela vai fazer uma interpolação das 3 cores encontradas anteriormente. E vejam como, sem ter calculado a iluminação para cada ponto do interior do meu polígono, eu mais ou menos enganei a pessoa que está visualizando isso. Ele pode pensar que eu calculei a luz para cada ponto do interior desse polígono, mas na verdade eu só calculei a luz de cada um dos vértices desse triângulo e o resto foi interpolado, o resto foi feita uma interpolação linear de cores. Finalmente, assim, uma iluminação perfeita mesmo, consiste em calcular a iluminação per pixel, para cada pixel da minha superfície. Mas, como vocês podem ver, nesse desenho da direita, se eu for efetivamente calcular a iluminação para cada pixel da minha superfície, certamente vou ter um número de cálculos de iluminação muito maior do que calcular uma única vez para todo o meu polígono, ou calcular 3 ou 4 vezes para cada vértice do meu polígono e depois fazer uma interpolação. Entretanto, esse método de iluminação per pixel, ele é muito mais eficiente porque eu consigo calcular a luz precisa, exata, que está tendo em cada um dos pixels. Com isso, então, terminamos essa parte conceitual mais básica de iluminação e eu diria assim, daqui se derivam vários algoritmos diferentes, várias abordagens de iluminação diferentes. Entretanto, a equação Phong, que é essa que foi apresentada, ela, de certa forma, sempre é usada em diversos modelos distintos também.